Olá, meninos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam tranquilos mais uma vez. Estamos aqui para fazer mais uma explanação, né, dos nossos assuntos relacionados ao segundo bimestre, que é sobre a questão da política, né? Nós estamos estudando a política e suas vertentes, né? Mas antes de começar a explanar alguma coisa, eu gostaria de deixar uma observação para vocês. Espero que vocês tenham recebido meu áudio, né, falando sobre a questão da responsabilidade dos estudos. Eu, eu sei que muitos estão desanimados, eu acredito que muitos estejam desanimados. Tem essa questão do Enem, que é uma cobrança grande, a gente não sabe como vai ser o Enem esse ano, né? Sabe que ainda bem que foi suspenso por alguns dias, então vocês vão ganhar um tempinho a mais para se para fazer aquele intensivão, né, de conteúdos. Então isso também foi a favor de vocês. Mas nós não podemos deixar a peteca cair. A gente não pode deixar as coisas também tomar de conta, né? Então a gente tem que enfrentar, né? Na minha vida eu sempre aprendi a enfrentar as coisas. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Não tá conseguindo? Vai sem conseguir mesmo. Ah, não sabe? Erra que você acerta. Eu sempre escutei isso. Na minha vida toda, nunca nada foi muito fácil. E agora nós estamos passando por um momento difícil, que é um momento chamado de pandemia. E essa pandemia que nós estamos passando, nós estamos vendo muitas ações políticas que atuam diretamente no nosso comportamento de vida. Então, por isso que vocês têm que ser alunos pesquisadores. Eu estou chamando a atenção de vocês para que vocês despertem para os estudos, né? O aluno pesquisador, ele é aquele que ele tem que ter autonomia no seu estudo, ele tem que ser protagonista da sua história. Ele não pode deixar que o de fora vai determinar sobre a sua vida. E isso vai partir de vocês. Eu observei que muitos fizeram a atividade lá no GR8. Então, vocês, de uma certa forma, capengo ou não, difícil ou não, vocês têm condições de acessar o GR8, de estar realizando as atividades. Montem um cronograma de estudo. Antes de vocês, já passou a fase do desespero. Todo mundo já desesperou, eu também já me desesperei. Agora nós temos que entender o seguinte: nós vamos ter que estudar dessa forma. Então, essa forma, o segundo bimestre todinho, vocês irão estudar todas as disciplinas. Então, encare isso como um desafio de vida. Assim é que o ser humano evolui. A evolução, ela faz parte do ser humano. E a política, ela também faz parte do ser humano, né? Então, qual a importância de se interessar por política? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês aqui, né? Eu gostaria que vocês participassem do meu fórum de uma forma mais significativa, né? Que vocês colocassem lá também alguns questionamentos. Teve um aluno do terceiro A que eu achei fantástico, ele colocou lá praticamente a pesquisa que eu solicitei sobre a questão do Estado, o poder do Estado, sociedade civil, né? Tudo que está em volta do que é essa relação Estado e política. Eu achei bem interessante que ele colocou lá, né, os assuntos. Então, coloque a opinião de vocês. É, Façam questionamentos também e dê a opinião de vocês sobre o assunto que nós estamos estudando, que é a importância da política na nossa vida. Como já dizia Aristóteles, né? Todo ser humano é um ser político, ou somos todos seres políticos. Então, e desde lá da antiguidade clássica, desde Aristóteles, já se tinha essa preocupação com o comportamento ético. Então, como que eu vou falar de ética e moral se eu não citar a questão política? A política é relacionamento. Eu já dei para vocês o que vem a ser a origem da palavra política, que vem de polis, cidade. Então, quando nós vivemos em comunidade, nós somos seres políticos, né? Então, por que não se interessar do que vem a ser a política, o que é o poder, né? Essa relação de poder entre o Estado e o cidadão é uma relação que vai interferir diretamente na sua vida. Então,
Eu até coloquei aí, ó, política não é sinônimo de roubo, fraude e desonestidade. Não é igual, todo político é corrupto. Quem coloca o político lá? Somos nós. Então, isso quer dizer então que toda a corrupção é reflexo do nosso comportamento? Então, nós temos que saber como identificar, entre o mal e o pior vai o piorzinho. Não, corta isso. Vamos começar a ser alunos pesquisadores, ser conhecedor, aqueles que realmente têm compromisso com a ordem pública. Quando eu estou falando desses vídeos, desse assunto, eu não estou falando de partido político, não. Não estou falando de esquerda nem de direita. Porque em um debate você tem que ter uma pessoa que é contra e outra a favor. Isso é fato. E isso que nós estamos vivendo hoje é uma coisa positiva para quê? Para a gente poder evoluir e não cometer os mesmos erros. Então, o ser humano ele tem essa característica sempre de estar evoluindo, né? De estar mudando. Vamos mudar, a gente tem que mudar, a gente tem que ter essa conscientização que você é um ser atuante na sociedade. Você é um ser político na sociedade, né? Não odeie a política. Política é um instrumento de melhoria da vida em sociedade. Nós vivemos em sociedade. Então eu tenho a obrigação, enquanto cidadão, de saber o que é o poder público, para até não falar besteira, né? Para até não estar escrevendo besteira. Porque eu tenho que saber qual é o limite do Estado, o que o Estado pode ou não determinar sobre a minha presença. O Brasil ele tem a Carta Magna, que é a Constituição brasileira. Então, aquilo que está dentro da Constituição brasileira é a Carta Magna, estão todas as nossas leis. O que é a lei? É aquilo que vai reger entre a minha liberdade com a sua liberdade. Então, a minha liberdade, ela vai terminar quando começar a sua. Então, nós temos que viver em harmonia. Isso é o princípio da lei. Então, para que a lei serve? Ela serve para manter a ordem, para manter a harmonia entre os seres dentro de uma sociedade. Então, acredite na boa política feita com respeito e dignidade. Vote e fiscalize conscientemente. Por que eu coloquei o termo vote aí? Eu achei interessante essa frase, né? Vote por quê? Porque tem muita gente que pensa que política é só o ato de ir lá e votar, né? Porque a votação ela é obrigatória. Mas nem todos nós somos obrigados, então, a votar. Então, já pensou se todo mundo fosse votar se quisesse? Depois você não ia poder reclamar daquele governante que estivesse sobre você. Então, o voto ele é muito essencial para a democracia, para a nossa vida cotidiana. Eu não estou falando, eu estou falando aqui algo atemporal. Eu não estou falando da situação que nós estamos vivendo hoje. Volto a dizer, não é partido nem partidário. Política é o ser político na sociedade, é o ser atuante na sociedade, né? A política ela se faz presente em toda a nossa vida e em tudo que nós vivemos. Porque o seu comportamento, ele vai depender de uma ação política. Então, quem são aqueles que você coloca lá? Eles vão determinar sobre a sua ação política na sua vida. Então, vocês agora estão entrando praticamente na fase adulta de vocês, né? Daqui a pouco vocês vão estar no mercado de trabalho, né? Daqui a pouco você vai passar essa fase, vocês vão fazer aí o Enem, muitos vão ingressar na universidade ou faculdades, outros vão ingressar no mercado de trabalho diretamente, mas você tem que ser um ser crítico, né? Crítico não é criticar e botar defeito, não. Crítico é observar o que aquela ação pode vir como consequência para o futuro. Isso é ser um ser crítico. E lembrando sempre que não existe uma crítica construtiva. Toda crítica ela destrói. Toda crítica ela vai criticar e vai destruir. Então você tem a obrigação de criticar e de reconstruir algo. Então lembre-se, quando você for criticar alguma coisa, dê sugestão de como ser reconstruído aquela coisa. Porque aquele conceito ele pode estar servindo para alguém. Quando você critica, você destrói aquele conceito. Então, comece a pensar de uma forma de reconstruir de uma forma positiva aquela ação. Essa é a nossa responsabilidade enquanto ser político, né?
Então, não adianta nada eu estar passando vídeos com conceitos e conceitos, se dentro da filosofia a gente não parar um pouco para fazer os nossos questionamentos. Porque, como vocês sabem, a filosofia, o importante da filosofia não é a resposta propriamente dita, porque a resposta ela vai resultar de um questionamento, de algo que nós vamos parar para analisar. Quando eu paro, faço uma análise, quando eu começo a perceber algumas situações que eu estou inserida, eu começo a ser um ser crítico. Eu saio do senso comum e passo para um nível mais crítico. Vocês veem esse conceito dentro de sociologia, dentro de história. Ou seja, todas as correntes filosóficas, elas não são estudadas soltas do contexto histórico e do contexto humano. Por isso que a filosofia ela entra dentro de humanas, porque é um contexto para vocês analisarem o comportamento do cidadão perante a sociedade civil, perante a sociedade em si que você está inserido e perante o Estado. Porque o Estado é aquele que demanda poder, mas eu também coloco as pessoas para demandarem esse poder. Então, por isso que o vote e fiscalize conscientemente. Então, nós temos que votar e ter consciência daquele que votou. Se eu parar para perguntar para algumas pessoas, por exemplo, nas últimas eleições agora, para quem que você votou? Tem gente que nem sabe. Ah, sei lá, peguei um papelzinho no chão, achei bonitinho a cara desse aqui, fui lá e votei. Olha só que ato inconsequente. Aí depois acontece coisas que você vai achar ruim. Então, o único método que nós temos dentro da nossa democracia no Brasil é através do voto, que é obrigatório. Então, também o voto é uma vertente também do ser e da atuação política, certo? Então, eu gostaria que vocês entrassem mais lá no meu fórum, que fizesse algumas considerações, certo? Eu vou deixar aqui uma frasezinha para vocês, impactante, mas eu gostaria que vocês fossem lá no fórum e estivessem respondendo para mim qual a importância de se interessar pela política, né? E também faça essa reflexão. O maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam. Olha aí o perigo, hein? Então, o maior castigo daquele que se julga, não quero saber da política, política e não se discute. Política, a gente não tem que discutir partido, ideias, ideologias. Nós temos que entender a ação política na nossa vida. Ideologias é coisa que a gente deixa. Agora, as ações políticas na nossa vida, aí sim. Aí nós temos que entender, compreender e saber até que ponto uma ação política pode interferir na minha vida. Ok? Então eu deixo aqui para vocês meu forte abraço. Peço a vocês que participem do meu fórum de uma forma mais significativa. Afinal de contas, vocês são alunos pesquisadores e alunos do terceiro ano do ensino médio. Força, fé e foco que nós vamos conseguir, nós vamos sair dessa. Ok? Qualquer coisa, só me procurar, mande um e-mail, mande uma mensagem, e-mail pela coordenação, tá? Mande uma mensagem pela coordenação, mande um áudio, faça algum sinalzinho, tá? Beijo para vocês.